Boa tarde, meus irmãos. Vim para falar para vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus. Tenham todos uma excelente tarde. Já almoçaram, com certeza. Eu não almocei ainda, mas por opção. Já está na hora de almoçar. A palavra de Deus. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Espírito de Deus para os seres humanos é um projeto de amor e de vida. Não é feito de leis e decretos vindo do alto, mas sim de uma longa história de conquista do coração humano por parte de Deus. Deus toma a iniciativa da comunicação e do diálogo paternal com os homens através dos acontecimentos da história. O ser humano havia rompido a harmonia e a paz de criação. Pretendia determinar por si próprio o bem e o mal, e assim tornar-se dois de sua história. Deus do outro e Deus do universo, mas gerou apenas maldade, egoísmo e morte. Sua palavra torna-se mentirosa, engana os outros e a si próprio. Começou a construir uma história de ódios e de divisões, de sangue e de injustiça, em que os maus fracos sempre são massacrados. É uma história sem rumo e sem solução, enquanto depender só dos homens. Eis que Deus convida o ser humano a colocar esta sua pequena história, tão frustrada através dos séculos, dentro de uma história maior, cujo eixo será o filho dele, será o seu próprio filho. Ele será o único caminho da verdade e da vida para a história humana. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a história que já deu certo. Esta história já está registrada na Bíblia. Ela está registrada na Bíblia, essa história que eu estou lendo para vocês. Começa com o povo de Israel, realiza-se plenamente em Jesus e continua com os apóstolos e discípulos de Jesus. Deus está presente nos fatos dessa história como aquele que liberta da escravidão e convoca todos para serem povo de Deus. Deus vai realizando pacientemente o seu projeto de Deus, seu projeto de amor através da história, conforme a capacidade de cada povo e de cada época. Eis a palavra de Deus. É a mensagem que colhemos nos fatos e nas palavras da história de Israel, no Antigo Testamento, e da história de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, no Novo Testamento. A palavra de Deus é sempre uma intervenção no amor da história humana. Assim, Deus acaba por se revelar a si próprio, deixa transparecer a sua intimidade divina, Ele é o Pai, Criador de todo o universo. Ele é também o Espírito, que dá vida, luz e amor à criação. E Ele é o Filho que tornou Deus realmente visível aos homens, Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus feita carne. Nele, Deus penetra uma vez por todas em nossa história e assume a existência humana. O Filho de Deus faz-se filho do homem. Eis a que ponto chegou a aventura de amor de Deus em busca do ser humano. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Somente com Jesus podemos compreender não só o Antigo e o Novo Testamento, mas a própria história da humanidade. Jesus é a origem e a meta final de nossa história. Nosso alfa e ômega. Ele é a presença concreta da misericórdia total de Deus. Ele é a chave de amor que nos faz compreender a Bíblia como caminho histórico progressivo de libertação integral da pessoa e da sociedade humana. Para sintonizar bem a palavra de Deus hoje,
é preciso estar com aqueles que já comprometeram sua história pessoal com a história de Jesus. Por isso, é a comunidade cristã que dá autenticidade à tradição íntegra e à correta interpretação da palavra de Deus. Só ela nos garante que o que estamos ouvindo é de fato o que Deus está falando. Ninguém pode pretender fazê-lo de forma individualista. Certamente cairá no engano. Somente quando 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, fiéis ao ensinamento dos apóstolos, a partilha do pão, a comunhão fraterna e as orações, é que o Espírito Santo faz experimentar a palavra de Deus como comunicação do amor misericórdia do Pai para libertar seus filhos. Aí está escrito, leia na Bíblia João 1, versículo do 1 a 14, 60, 69 e o Salmo 19, 18. Versículo 1. A pessoa humana. Deus criou o ser humano à sua semelhança, à imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Deus criou cada um de nós para sermos sua imagem e semelhança. Por isso, existe uma dignidade fundamental no simples fato de sermos pessoa humana, de sermos gente. Essa dignidade é a base da igualdade entre o homem e a mulher e entre todos os seres humanos. E desta dignidade e igualdade dadas por Deus que nasce a exigência do respeito devido a cada pessoa enquanto ser humano. Tudo aquilo que lhe mantém a vida e lhe dá amor. Existem diferenças naturais entre as pessoas. A cor, o sexo, a idade, a inteligência, etc. E diferenças adquiridas, a nacionalidade, os bens, as culturas, as religiões, etc. Quando tais diferenças transformaram-se em motivo de discriminação e de injustiça, elas ferem a dignidade e a igualdade fundamentais e contrariam o projeto criador de Deus. É a raiz dos pecados que viciam tantas instituições sociais e desviam a história humana de seu crescimento normal em direção a Deus. O mundo vai ser desumanizado na medida em que desrespeita a imagem e a semelhança de Deus, espelhados em cada homem e em cada mulher. E quando o homem quer ser ele próprio a imagem para si e para os outros, acaba por destruir-se e ser instrumento de morte para os demais. Somos colaboradores de Deus neste mundo e ao mesmo tempo livres e irresponsáveis. Somos sinais de presença de Deus uns para os outros. A pessoa humana é responsável por si mesma. É um ser que se faz. Por isso mesmo, é inteligente, livre e capaz de desenvolver-se. E quanto mais desenvolver suas capacidades, sua inteligência e sua participação no mundo, mais humano se torna e mais realiza o projeto do Criador de Deus. E também responsável pelos outros e pelo mundo. A participação na sociedade é um direito e um dever de cada pessoa. Juntos devemos construir uma sociedade cujas leis levem a um progresso participado por todos e tragam soluções aos problemas do homem e da terra. Em seu amor por nós, o Pai enviou-nos um novo modelo de ser humano perfeito, tal como fora o seu sonho. É Jesus Cristo. Ele é o primogênito de uma nova humanidade segundo o projeto do Pai. Ele assumiu de modo especial a situação dos mais empobrecidos e abandonados, dos oprimidos e dos enfermos, para resgatar em todos a dignidade e a igualdade originais. Ele é todo cheio de humanidade e todo cheio de divindade. Segui-lo significa achar o caminho da humanização perfeita, que conduz até a filiação divina. Então, teremos um só Pai e todos viveremos de fato
como irmãos uns dos outros. Ninguém jamais será feliz sozinho. Nós somos feitos para viver no amor, ajudando-nos uns aos outros. Jesus nos ensinou o caminho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sendo solidários uns com os outros e caminhando juntos é que seremos felizes e seremos um sinal de Deus para o mundo. A fé. Acolher a palavra de Deus. Existe um projeto de Deus para o ser humano que vamos conhecendo através da história bíblica. Jesus foi nos dado como verdadeiro início e fim de toda a história. E como se Deus tivesse fé em nós, muito antes de nós tivéssemos fé nele. Esse projeto de Deus já está fermentando a nossa história, mas ainda não se manifestou clara e plenamente. Há um mistério de trigo e de joio que se misturam nos fatos de cada dia. Ter fé significa não só acreditar na existência de Deus, mas principalmente acolher este seu projeto. É confiar que o plano de amor de Deus está se realizando continuamente, apesar das contradições, da força do mal e da lentidão das transformações. Por isso, a nossa fé está intimamente ligada com a esperança e o amor. O núcleo da fé cristã é, portanto, o acolhimento de Jesus, como Filho enviado pelo Pai para ser também nosso irmão e Salvador. Ele é a palavra concreta de Deus. Ele é o projeto vivo do Pai. Ele é o único ponto final e feliz da sua história humana. Somente nele a vida e o amor se reabastecem através dos tempos e jamais acabarão. Por isso, ser cristão é fundamentalmente professar a fé em Jesus ressuscitado. Vivenciar esta fé comunitariamente é proclamar para todos que Jesus é o Senhor. Felizes os que testemunham diante do mundo esta fé. A fé é um modo de ser, uma vida nova em Jesus. O justo vive pela fé. Aquele que vive a fé cristã interpreta e avalia sua vida, sua morte, o mundo, a história, a sociedade e suas leis, à luz do projeto de Deus em Jesus. Dá a tudo o seu sentido mais profundo e verdadeiro. A fé torna-se assim uma experiência e uma prática de vida. Somos obras, a fé é morta. Sem obras, a fé é morta. Ela se manifesta com uma nova luz na vida de cada dia, onde quer que estejamos e em tudo que fazemos. Só Deus é o sentido pleno de tudo, e tudo se explica a partir de Deus por meio de Jesus. Ele é o ponto de referência, onde buscamos o sentido e a visão certa das coisas e da nossa própria história. Uma pessoa sem fé é como alguém perdido na noite. Os problemas e as dificuldades não impedem que a gente tenha fé. Pelo contrário, quem vive na fé entende melhor e tem maior clareza para solucionar os seus próprios problemas. A fé cristã não nos desliga da realidade da vida. Antes, ela nos impele a participar na vida das pessoas e da comunidade. A verdadeira fé cristã nos leva a um profundo compromisso com a transformação da história humana, para melhor vista dessa forma. A fé purifica as nossas crenças tradicionais, para que não aceitamos todas as coisas e tudo o que acontece, como se tudo sempre visse de Deus. Essa nossa mesma fé nos leva a crer em um Deus atuante, que se põe do lado dos mais pobres e oprimidos. Ela exige que sejamos solidários com esses irmãos, convidando-nos a lutar juntos para vencer toda a situação de injustiça e de pecado. Tudo isso faz parte do seu próprio projeto de amor, que visa a libertação integral de todas as pessoas humanas.
Tudo isso faz parte da nossa fé cristã. Nossa fé se fortalece por estes meios: a participação na comunidade, a leitura e a meditação da Palavra de Deus, os desafios que nos questionam e a divisão e a vida de oração mais intensa, tanto pessoal como em comunidade. Assim, estaremos sempre com Deus e vivendo numa comunidade de pessoas que acreditam no reino de Deus e lutam para fazê-lo presente no mundo e na história. Tudo é possível para quem crê. Mateus 9, versos 23. Vou parar por aqui, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu quero que ouçam, prestem bem atenção, porque é uma história bonita. Tudo que fala de Deus é bonito, né, meus irmãos? Vamos pensar. Por isso que eu sou alegre. Porque eu acho que tudo que fala de Deus traz alegria no nosso coração. Que todos fiquem na paz do Senhor nessa tarde. Amém? Depois eu volto. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.